Graça e paz, igreja! Sejam todos muito bem-vindos. Confira agora a nossa programação para o mês de novembro. Super Quinta, com tempo de oração às 19h30 e após o nosso culto às 20 horas. Provar do bem, eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Pela fé da fraqueza eu tiro força. Pela fé fecho boca de leões. Pela fé eu vivo sobrenatural. Pela fé eu enfrento tudo. Pela fé eu venço o mundo. Pela fé, pela fé, pela fé. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim.
Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em ti vou descansar. Oh, 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 oh. Eu creio, diga, eu creio em ti. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em ti vou descansar. Eu creio em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em ti vou descansar. Aleluia! Nós não retrocederemos, nós iremos avançar, nós decidimos avançar. Aleluia, Pai, obrigado. Aleluia, aleluia. Nós já somos vitoriosos em Ti. A nossa arma é a fé. E nós já somos mais que vencedores. Aleluia. Erga suas mãos. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o seu Deus, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável
Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Tu és santo, te reverenciamos nesse lugar. Te reverenciamos nesse lugar, porque tu és santo, como um trovão, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós, poderoso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso, grandioso, vitorioso é. Erga suas mãos. Teu nome infalível, os reinos vêm, teu trono acima está, nome imutável, vitorioso. Amém. Amém. Estão me ouvindo? Amém. Vamos se assentar um pouquinho. Como é bom adorar o Senhor, né? Vamos adorar com nossos dízimos e ofertas. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Sabe, gente, quando a gente vai falar sobre dízimos e ofertas, a gente não está falando somente em dinheiro, pois sabemos que o valor monetário não tem muita importância para Deus, pois o que vale para Deus é a intenção do nosso coração, é a obediência à palavra. E quando falamos sobre dízimos e ofertas, nós estamos falando sobre princípios. O dízimo não é simplesmente não é uma ordem da igreja. A igreja não ordena, ou você tem que dar o dízimo. Não, é um princípio bíblico. E sabemos que princípio a gente não negocia, princípio a gente vive. E quando nós vivemos o princípio, algo extraordinário acontece em nossas vidas. Amém? Olha o que diz lá em 2 Coríntios 9, 7. A minha versão, a NVI, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? E olha a consequência disso, quem obedece, quem decide viver esse princípio. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém?
Vamos continuar lendo um pouquinho. Como está escrito, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que comem, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças. Parafraseando aqui para a versão Kleber Wellington, revista atualizada, quer dizer o quê? Aquele que semeia, Deus enriquece. Amém? E quanto mais você semeia, isso mostra para Deus uma ação de graça em obediência à palavra. E quando nós obedecemos à palavra, meu irmão, como eu falei antes, algo extraordinário acontece em nossas vidas. Amém? Com esse entendimento, se você deseja dizimar e ofertar, tem um envelope na cadeira da frente. Se você não tem um envelope, levante uma de suas mãos, os diáconos vão até você. Eu quero o meu. Aqui. Amém. Vamos nos colocar de pé, toda a igreja. Amém. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor. Deus, nós te damos graças porque é o Senhor que nos dá a semente, Pai, para que a gente possa semear na tua obra, semear no teu reino. Deus, eu declaro abundância na vida dos nossos irmãos, Deus, para que em tudo eles vejam a tua bondade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro, Senhor Jesus, eles andando em obediência e vivendo o extraordinário em suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Traga com alegria. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos têm em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Aleluia, feche teus olhos, levante as tuas mãos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque a tua palavra ela não volta vazia, Pai. Obrigado porque a tua unção está nesse lugar, a tua graça está nesse lugar, a tua graça corre atrás de nós, a tua graça nos alcança onde a gente está. Em nome de Jesus, Pai, que a palavra que vai ser pregada nessa noite, Senhor, seja a inspiração do Senhor. Eu sei que eu não faria nada por mim mesmo, mas é o Senhor quem faz através da minha vida. Me usa, Senhor, para falar aquilo que o Senhor tem para a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro corações cativos da tua palavra, as pessoas com a mente de Cristo, elas tendo pleno conhecimento do teu Filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se sentar. Obrigado, banda. Boa noite, gente. Só vou me organizar aqui. Amém. Então, como já diz o nosso post, né? Esse mês é o mês que a gente vai tratar da prosperidade bíblica, amém? A gente vai aprender, vai reforçar, vai renovar tudo aquilo que a gente sabe sobre o assunto. Ou muitas vezes para algumas pessoas que estão chegando agora, de repente novo convertido, a gente vai aprender o que a Bíblia fala sobre dinheiro, quais são os princípios, porque a prosperidade ela é um processo. Repete comigo, a prosperidade é um processo na minha vida. Amém? E para a gurizada que foi com nós para Porto Alegre aquela vez, alguns pontos que eu falei lá, a gente vai conversar aqui, vocês vão rever alguns pontos, não todos,
mas alguma coisa que a gente falou lá, a gente vai rever aqui, tá? Só, primeiramente, eu gostaria de saber quem é que estava aqui na última vez que eu preguei aqui. Que eu falei sobre o tribunal de Cristo, o fardo. Eu falei um verso errado, gente, eu queria pedir perdão para vocês. Quero me retratar aqui. Eu falei que Jesus era a expressão exata de quem Deus é, e eu falei que estava lá em Atos no capítulo 1, mas na realidade é em Hebreus capítulo 1. Peço perdão para vocês, eu me equivoquei, estava um pouco nervoso naquele dia. Então tá tudo certo, né, pessoal? E hoje eu gostaria que a gente começasse abrindo em Provérbios, no capítulo 11. Provérbios, todo mundo abriu? Capítulo 11, a partir do verso 24. Diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Amém? Sabe, como o nosso irmão Kleber Wellington pregou aqui a respeito de dízimos e ofertas, ele deu alguns spoilers do que eu vou falar, mas a gente sabe que na Bíblia as coisas sempre são feitas para outra pessoa, né? Nós somos salvos para as boas obras, nós somos salvos para fazer boas obras para as pessoas, e na questão da prosperidade bíblica, na questão financeira, que a gente vai ver que não é só dinheiro, como ele falou, não é só dinheiro. Mas na questão da prosperidade bíblica, a prosperidade bíblica existe para que a gente faça pelo outro, né? Nós somos salvos para as pessoas, nós somos prósperos para as pessoas também. E como a Inalda disse semana passada, ela fez uma pergunta. Hoje ela não pôde estar aqui, não sei se ela está me ouvindo. Um abraço para ti, Naldinha. Eu não sei, ela fez uma pergunta. Ela perguntou assim: você quer prosperar para quê? Sabe, se a gente olhar para dentro do nosso coração, porque quando a gente diz que quer prosperar, eu pelo menos penso que eu quero ter muita grana, né? Eu não quero, só um pouquinho para mim, assim, só para mim comer e para mim sair uma vez por mês, tá bom. Eu não penso assim, eu não quero assim para mim. Mas eu preciso olhar para dentro do meu coração e me perguntar: para que eu quero isso? Sabe? Para que eu quero todo esse dinheiro? O que eu vou fazer com ele? Qual é o propósito de eu querer ser próspero? Porque a gente alia prosperidade é dinheiro. E sabe, mas eu vou dizer que prosperidade é muito mais do que dinheiro. Eu diria que dinheiro é o produto da prosperidade, né? A gente aprende na matemática que, né, a divisão eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro que existe fator, produto, né? Na questão da prosperidade bíblica, os fatores são princípios. Quando a gente cumpre princípios, o produto vem. Então na matemática é fator, produto. Na Bíblia é princípio, dinheiro. Sabe, existem fatores, princípios que nos levam a uma vida próspera. É um caminhar, é um crescimento dia após dia. E esses fatores, como eu falei, são princípios. Para a gente gravar, fala assim: na matemática é fator igual a produto. No reino é princípio igual a dinheiro. Sabe, nosso Deus, Ele não quebra princípios. O nosso Deus, eu até fiquei viajando e pensando, né? Nosso Deus não sonega impostos celestiais para dar um jeitinho de nos prosperar só porque a gente é filho. Ele tem princípios. Nosso Deus é um Deus que não nega a si mesmo, a Bíblia fala. O não negar a si mesmo, o ele permanecer fiel, quando a gente é infiel muitas vezes, é porque ele não pode contra a sua palavra. Jesus é a palavra. Jesus só fazia o que viu o Pai fazer.
Então Deus não pode ser diferente, porque Jesus pegou o exemplo do Pai. Amém? Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi pessoas que tentam, trabalham em 3 lugares, 4 lugares, estão sempre trabalhando, falta um culto, não pode ver uma oportunidade de faltar culto para trabalhar. Não sei se vocês já viram isso, eu já vi, inclusive eu teve uma época da minha vida que eu precisei, mas eu priorizei, né? A Andressa sabe disso, eu priorizei vir aos cultos. Eu fazia extra como pizzaiolo e eu falava, eu venho, mas nos dias de culto eu não venho. E a gente vê que muitas vezes são pessoas que não respeitam os fatores ou o princípio. A gente vê que pessoas correm muito, é um desespero muito louco que a gente vê hoje em dia, né? Por dinheiro, às vezes as pessoas até começam a se afastar um pouco do evangelho, como o pastor Paulo disse, e é uma realidade. A gente viu o pastor Paulo falando na conferência, que a gente vai perguntar para a pessoa por quê. Não, mas agora eu vou cuidar um pouco mais de mim, eu vou cuidar um pouco mais da minha profissão, vou cuidar um pouco mais da minha carreira, e agora só falta a pessoa dizer assim, agora eu vou deixar Deus um pouquinho de lado, sabe? Vou olhar um pouquinho para mim agora. E sabe, existem alguns pontos que eu gostaria de tratar com vocês aqui hoje, que são pontos que eu venho aprendendo nesses 5 anos, 6 quase, que a gente está aqui no Verbo da Vida, que eu precisei construir dentro de mim. Que eu aprendi com professores, pregadores, com o nosso pastor, que também muitas vezes olhando as outras pessoas eu aprendi, e às vezes até com os meus erros. Eu olhei em 2 dicionários, para a gente começar, eu olhei em 2 dicionários que traduzem a palavra prosperar ou prosperidade, que as definições são basicamente a mesma. E sabe, eu estou falando aqui prosperidade bíblica, uma prosperidade falando de Bíblia, sabe? Não estou dizendo que não existem meios de prosperar fora de Deus. A gente sabe que existe, porque tem muita gente crente, que não é crente, que tem dinheiro, falando, né, financeiramente. Porque uma das definições dessa prosperidade é isso. Mas eu estou falando de uma vida plena, sabe? De uma vida próspera, plena no Senhor. Da verdadeira prosperidade bíblica. Não simplesmente resumida a um papel, a uma cédula, a um valor. Sabe, o primeiro eu não vou falar qual é a palavra, enfim, do grego e tudo mais. Mas no dicionário, eu pesquisei em 2 dicionários. E no dicionário Vine, a primeira palavra traduzida por prosperidade é facilidade. Antes de dinheiro, até no dicionário diz assim, primeiramente, facilidade. E depois, os outros versos dizem assim, depois as outras definições dizem, significa rico e riqueza. E existe mais um dicionário que eu também dei uma olhadinha, que é o dicionário Strong. Falei bonito agora, né? Strong. Ele dá 2 definições, o dicionário Strong. Gostaram, né? Gostei de falar. Ele dá 2 definições, dicionário Strong. A primeira delas foi a que eu mais gostei. Dos 2 dicionários, eu não vou falar de novo. Dos 2 dicionários, essa definição foi a que eu mais gostei. Prosperidade, segundo esse dicionário, diz assim: uma viagem rápida e bem-sucedida. Conduzir por um caminho fácil e direto. Garantir um bom resultado. Fazer prosperar. Ser bem-sucedido. E depois ele define como riqueza, recursos e bens. Ou seja, como eu falei lá em Porto Alegre, nós poderíamos dizer que prosperidade, biblicamente, é a mesma coisa que eu falar facilidade. Diga assim, eu vivo para prosperar. Quando a gente fala isso, seria a mesma coisa que a gente dizer, repita, eu vivo para facilitar.
Sabe, como ele falou antes sobre o dinheiro, e tem um verso que fala que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, né? Quem colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. E sabe, essa colheita, esse plantio, eu acredito, eu tenho na minha convicção, que não está falando só sobre dinheiro, não está falando só sobre valores. Tá falando também sobre a nossa conduta enquanto prósperos em Deus. Como a gente se comporta em relação ao momento que a gente sabe que a gente é próspero. Ao momento em que o Senhor falou na sua palavra, Ele se fez miserável para que vocês fossem ricos. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente precisa passar a ter uma conduta, porque esses tempos atrás eu estava no Caetá, não estou fazendo propaganda do mercado, tá? Estava no mercado, e aí eu estava lá comprando algumas coisas, e eu olhando o preço e tal, assim, eu quero esse aqui, mais barato e tudo mais. Aí chegou um cara assim, todo pose de próspero, assim, sabe? Ele chegou assim, e daí ele falou, eu quero perdigão, presunto, né? Ele falou, e daí a moça perguntou qual? Ele falou, eu quero o melhor. Eu olhei para ele e fiz assim, ó. Isso não é uma atitude de alguém próspera? Não é uma atitude, eu fiquei constrangido com aquela pessoa. Óbvio que a gente sabe que a prosperidade e a excelência não é gastar o maior, mas quando a gente sabe aquilo que a gente tem, a gente chega lá e fala, eu quero o melhor. Eu não quero da promoção ali, aquele queijinho que vem tudo grudado, que tu tem que chegar e cortar, né? Vocês estão se identificando comigo, né? Sabe, prosperidade é fornecer, além de dinheiro, é fornecer uma boa jornada para o nosso irmão. Fornecer uma boa viagem. Eu vou dar o exemplo do Israel aqui. Alguém está fornecendo uma boa viagem para Israel. Alguém está fornecendo, alguém pegou o que é prosperidade. Que não é só eu ter, mas pagou a matrícula do Rema para ele, pagaram os 2 anos do Rema para ele. Se isso não é ser uma pessoa próspera, não pelo ato de pagar, mas pelo ato de, além de eu pagar, eu fazer isso para que outra pessoa tenha uma boa viagem, para que a outra pessoa tenha um bom trajeto. Amém? Sabe, eu separei alguns pontos eu botei pontos para atrair a facilidade ou prosperidade de Deus para a nossa vida. O primeiro que eu coloquei, e que eu acredito que é o mais importante, é o que, assim, não tem como a gente não fazer isso, né? Eu coloquei o ponto assim, faça as coisas debaixo da palavra, que entra a questão de dízimos e ofertas. Amém? Diga assim, dízimo é honra e fidelidade ao Senhor. Vamos lá para Malaquias no capítulo 3. Amém? Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Verso 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe? Nós dizimamos e ofertamos debaixo de uma palavra, né? Não sei se vocês perceberam, mas o Kleber, ele pregou a palavra, ele falou, ele demonstrou na Bíblia, e ele falou assim, ó, debaixo desse entendimento, ele poderia dizer, debaixo dessa palavra, quem quiser, levante uma das suas mãos. E sabe, se a gente lesse somente isso, falando, se fosse só dinheiro, e a gente lesse somente esse verso, a gente podia chegar aqui, irmãos, abram ali, eu leria os 2 versos
Vocês podem ir para casa. Porque a Bíblia fala que tragam todos os dízimos à casa do tesouro. E depois lá na parte B do verso diz: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não diz aqui, se eu não derramar sobre você mais 3 empregos para vocês trabalharem. O princípio básico, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente para que a gente atinja, para que a gente chegue, para que a gente caminhe na prosperidade bíblica: dízimos e ofertas. É o básico, é o primeiro. E sabe, aí muitas pessoas podem dizer: o dízimo é na velha aliança, sabe? Sabe que o dízimo começou lá em Gênesis, quando Abraão deu, a primeira vez que ele deu o dízimo, que pelo menos é o que menciona na Bíblia, né? A gente sabe que Abel e Caim aconteceu isso, eles deram as primícias, mas como estabelecimento de algo, Abraão deu. E se vocês forem ler, fala que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Esse deu, se a gente puxar no original, fala que é dar para estabelecer o significado dessa palavra. E o significa, ele estava dando com a consciência de que ele estava estabelecendo algo. Ou pelo menos o autor, quem escreveu o livro, pegou isso e, inspirado por Deus, foi guiado a dizer que aquilo estava sendo estabelecido para nós. Mas daí a gente poderia dizer: mas ainda é velha aliança. Sabe? Ainda é velha aliança. Mas Hebreus, no capítulo 7, o livro de Hebreus ali, ele fala sobre a galeria da fé. Fala sobre uns exemplos para nós. E essa atitude de Abraão é um exemplo para nós, segundo Hebreus capítulo 7. O autor aos Hebreus fez questão de mencionar isso. Se ele fez questão de mencionar isso, é porque nós precisamos cumprir um princípio. E sabe, Deus ele não pula princípios. Deus ele cumpre a sua palavra passo a passo. E sabe, eu vejo Deus como um Deus bom. Sabe, muitas vezes a gente olha e pensa assim, sabe, pelo menos no começo, antes de ser crente, eu pensava, meu pai também me falava, né? Tu vai lá, vai ficar dando dinheiro para pastor, tem que ficar dando dízimo. E glória a Deus, hoje eu não dou dinheiro para pastor, mas o dinheiro que eu contribuo, que eu devolvo ao Senhor, contribui para o salário do meu pastor. E eu creio que ele merece muito mais do que ele ganha. E sabe, eu vejo Deus falando assim: olha, fica com 90, só me devolve 10. Não porque eu preciso, mas porque tu precisa me devolver. Porque assim como o medo e a dúvida são inimigos da fé, a avareza é inimiga da prosperidade. Sabe? Algumas coisas que demonstram alguém próspero assim são coisas muito simples. Não é chegar com uma Ferrari, um Porsche aí na frente aí, descer com a melhor roupa, com o melhor perfume, com o melhor relógio. Mas o simples fato da gente pegar e sair da nossa zona de conforto, dar carona para um irmão, sabe? Tirar a nossa mentalidade de que o irmão vai pisar no console no meio do carro lá, vai estragar de barro, vai... Sabe? Isso demonstra alguém próspero. Alguém que, sabe, não se importa com o produto, mas se importa com os fatores. De que o meu irmão é mais importante que o produto. A respeito de comida também, sabe? A gente sabe que, eu acho, não gosto quando as pessoas falam assim: crente não bebe, mas come. Sabe, não gosto de ouvir isso, sabe? Porque a mesma, lá onde que lista sobre bebedices também fala de glutonaria. A gente fala como se parecesse um negócio, meu Deus, eu como, então eu não peco, porque eu como, eu não bebo, não fumo, não danço colado. Mas às vezes a gente saber que o nosso irmão de repente não está muito legal, está precisando, e a gente poder ofertar um dog na cantina para ele. A gente muitas vezes poder deixar, eu tenho dinheiro para comer para mim, mas eu vou deixar de comer, eu vou dar para o meu irmão. O próximo ponto é não ser ocioso. No português é não ser preguiçoso, né? Eu creio que aqui dentro nós temos empresários, nós temos gerentes, nós temos supervisores, médicos, advogados, de fato nós temos, não é só pela fé, né? Mas eu creio que aqui nós temos líderes de setor,
Nós temos encarregados de empresas. Eu creio nisso, sabe? E eu creio que aqui tem pessoas que Deus deseja liberar um novo, liberar mais sobre a vida, que somos todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Nós é que fazemos às vezes. Sabe, mas quantos aqui sabem que uma formação acadêmica não vem sozinha? Né? Não é eu só botando um fone de ouvido ou eu ficando em casa assistindo algumas coisinhas assim que vai me fazer um advogado. A Andressa estudou pra caramba, eu sei o quanto ela estudava. Ela pegava, ela fazia de segunda a sexta, ela pegava o máximo de cadeiras que ela podia. Sabe, ela se esforçava pra caramba. Eu falo dela porque eu acompanhei ela desde o primeiro ano da faculdade até o último. Eu sei o quanto ela se esforçou para ter o que ela tem hoje. Sabe, quantos aqui sabem que um emprego, ele não bate na nossa porta com a gente sentado assistindo televisão o dia inteiro ou dormindo até mais tarde? Não vai bater. Sabe, eu estou falando aqui, às vezes pode parecer, mas é a real. É a realidade. Sabe, eu falei isso para jovens aquele dia. Sabe, se a gente não acordar e não ir até o emprego, às vezes vem. Se a gente tiver com o coração disposto, às vezes Deus mexe. Mas se a gente está com o coração assim, ó, se alguém me chamar eu vou, mas senão eu vou ficar aqui, não vai chegar. Não vai chegar. E aí dependendo, as pessoas vão fazer coisas, vão sair para comer e tudo mais. E aí às vezes a pessoa vai ficar sempre dependente de oferta. Eu não estou dizendo que eu não possa receber, mas chega um ponto em que eu preciso ser um canal para alguém. Eu preciso fazer algo, eu preciso me esforçar, eu preciso ir atrás. E Deus abre, quando eu disponho meu coração, Deus abre as janelas. A facilidade do Senhor vem sobre a minha vida. Essa prosperidade de Deus é a própria prosperidade. Quando a gente se esforça, a facilidade do Senhor chega. E aquilo que muitas vezes a gente pensava que era difícil, Deus faz ser, ó. Como eu falei em Porto Alegre, a gente crê num Deus que em 7 dias criou um mundo e ainda descansou. Não é? Tudo é questão de dispor o nosso coração. Sabe, uma vez eu ouvi aquela moça, não me lembro o nome dela, aquela que veio de BH, professora, essa, Lilian Costa, né? Ela falou um negócio que marcou, ficou gravado no meu coração. Ela disse que negócio é negar o ócio. Quando ela falou aquilo, fez bum dentro de mim, assim. Eu pensei, cara, foi uma revelação tremenda para mim, sabe? E não tem como a gente dizer que a gente quer ter uma empresa, que a gente quer fazer coisas, que a gente quer viver uma experiência sobrenatural financeiramente, se a gente é preguiçoso, se a gente não faz, se a gente não está disponível. Muitas vezes o pastor pedir, quem é que vai cortar a grama ali? Eu vou. Porque muitas vezes o pessoal glamoriza o ministério, né? Cara, tipo assim, isso daqui, tá aqui assim, ó, é 5%, eu diria, do ministério. Não, que nem eu diria, não paga incomodação. Eu criei uma frase aqui que eu falei lá em Porto Alegre, eu achei massa, sabe? Que diz assim: se o seu negócio são negócios, negue o ócio. Eu achei massa, quando veio assim, eu pensei, eita Jeová. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. A partir do verso 10. Diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Sabe, Paulo não nos poupou. Ele
falou para nós assim, ele não, sabe? E a Bíblia fala que quem não trabalha não é digno nem de comer, quanto mais de atingir a prosperidade bíblica ou de ter um valor considerável nas suas mãos. Sabe? Se alguém aqui um dia recebeu uma palavra de que vai viver do ministério, ou de que vai, sei lá, se eu tenho um ministério itinerante, vai cantar, vai pregar, ou vai fazer outra coisa, sabe? Um conselho, não pare por causa disso. Eu confesso que eu não acredito muito que Deus dê esse tipo de revelação para as pessoas, porque, por exemplo, se fosse eu, quando a gente começou, e Deus dissesse que eu ia estar aqui hoje, eu não teria continuado. Óbvio que cada caso é um caso, mas eu já ouvi falar, já vi pessoas que dizem, não, porque eu tenho um chamado, eu vou ser pastor, eu vou ser um evangelista, eu vou para as nações. E aí vive querendo que as pessoas ofertem na vida deles, vive, sabe, desse jeito assim, não pode fazer nada na igreja porque nada está à altura da pessoa. Cara, isso não vai fazer com que a prosperidade bíblica atinja a nossa vida, se eu for assim. Sabe, se tu receber uma palavra para o futuro, de quão grande tu vai ser, ou quão longe tu vai chegar, não pare. Seja melhor. Construa essa escada que vai te fazer chegar lá. Sabe? Mas quando eu digo não seja melhor, não ser melhor, não estou dizendo ser melhor do que ser melhor do que a Andressa ou ser melhor do que eu. Nós precisamos ser melhor do que nós fomos ontem. Se ontem a gente errou ou se ontem a gente acertou, hoje, se eu acertei, hoje eu vou melhorar para acertar melhor amanhã. Se eu errei ontem, eu vou me consertar e amanhã eu vou fazer o certo. Sabe, nós precisamos ser perseverantes. Porque, e é irônico até que Jesus falou, prosperidade é facilidade, mas Jesus falou que nós teríamos aflições. Nós vamos passar por aflições, porque isso a Bíblia fala, e existem sofrimentos bíblicos. E eu particularmente passei alguns sofrimentos quando eu comecei que poderiam ter me feito desistir, né? Eu lembro que, falando financeiramente, a Andressa está aqui, ela pode comprovar o que eu estou falando. Quando a gente era jovem, a gente foi para a igreja em 2012, eu tinha 18 e ela tinha 17 na época. Eu pagava o mínimo da fatura do cartão para poder dar a volta com o meu salário. Eu não ficava devendo nada para ninguém. Mas a gente sabe que, eu não sei se vocês já estudaram na matemática, que existem aqueles gráficos, né? Que tem a linha reta e tem aquele outro que é um arco. E que ele nunca toca o eixo, né? Se vocês forem acompanhar o gráfico, aquela linha nunca vai tocar o eixo ou XY, enfim. Esse é os juros do cartão de crédito. Uma função exponencial. Só cresce, e não tem fim. Nunca vai tocar, nunca vai zerar. E sabe, aí muitas vezes eu conseguia dar a volta, mas eu estava nesse negócio aí. O negócio crescia e foi um tempo difícil na minha vida. Mas eu decidi, apesar de todas as dificuldades que eu tive, financeiras, com os meus pais, eu decidi colocar minha cabeça no lugar e dizer, não, se o negócio funcionou, se ele me livrou da morte, eu estava pendurado numa árvore com uma corda no pescoço, se Deus me tirou de lá quando eu estava inconsciente, nem respirando eu respirava mais. Eu entrei na igreja, eu fumava maconha, eu cheirava cocaína, eu bebia, eu fumava cigarro. O Espírito Santo me tocou de uma maneira e eu saí, e a partir do que eu saí da porta da igreja, eu nunca mais fui o mesmo. O que é Deus me abrir as portas para que eu possa mudar isso? Sabe, eu frequentava uma igreja que a gente sabe que a gente deve ofertar o que está no nosso coração. Mas eu ia numa igreja em que o pastor muitas vezes dizia, eu tenho a direção de 100 pessoas com R$50. Eu tenho a direção de tanto e tal, sabe? E eu fazia jiu-jitsu na época. E eu tinha só R$60 que eu pagava a mensalidade do jiu-jitsu. E aí o pastor veio com essa de, preciso de tantas pessoas com R$30. E sabe, eu ali,
eu acredito que mesmo com um ensinamento errado, Deus, ele tocou no meu coração. Sabe, era algo muito precioso para mim. Eu fazer aquilo lá. Era assim, ó, a gente não tinha grana para sair, para comer, mas era o único momento de lazer que eu tinha. Mas eu disse, não, Senhor, eu vou abrir mão, eu vou pegar esses 30 e eu vou dar. Sabe? Eu creio que hoje, para ser bem sincero, eu tenho como convicção no meu coração que hoje eu tenho a empresa que eu tenho as pessoas ao meu lado, o Henrique, a Andressa. Hoje eu tenho uma situação financeira que eu posso dizer que é boa. Eu acredito que começou naqueles 30 reais. Eu tenho a plena convicção disso. Porque a partir daí, quando eu ofertei aqueles 30 reais, tinha na época curso do Pronatec. Eu fiz um curso no Pronatec, o professor me indicou para trabalhar numa empresa. Eu comecei ganhando, eu troquei de empresa para ganhar menos do que eu ganhava, porque eu vi uma oportunidade de eu crescer. E um ano e meio, um ano depois, pensem em 2014, eu tinha 20 anos, eu ganhava na época R$2.800 por mês. Um ano e meio de empresa depois, eu era líder do setor com 20 anos. O pessoal não me respeitava muito porque eu era novo, mas eu não me importava, o chefe estava comigo, então eu dizia, não, o cara me disse, então eu só cumpro ordens. Mas tudo foi por causa do coração, não foi por causa do dinheiro. Porque o ensinamento podia ser equivocado, o valor podia ser pouco, mas o desejo do meu coração era agradar ao Senhor. Não reclame das dificuldades. Rompa, cresça, avance. Eu li uma frase uma vez que dizia assim, ó: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. O último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu gostaria que vocês abrissem em 1 Timóteo. Fala sobre ser submisso. Isso eu aprendi com a Rosana Lira. Ela tem muitas pregações, coisas excelentes sobre prosperidade bíblica que mexem com nós. Mexem pra caramba, que a gente vê que não é só grana, não é só dinheiro. Primeira Timóteo no capítulo 2, versos 1 e 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós precisamos orar, sabe? A Bíblia fala que nós precisamos orar pelos líderes, aqui sim, reis, que significa governo, os nossos pastores, o nosso presidente, independente da nossa posição política. O fato é que a gente tem um presidente, a gente tem um chefe, muitas vezes a gente não gosta dele, mas a gente se submete a ele porque é nosso chefe. O presidente é assim também. Pode ser que às vezes ele não tenha alguma linha que a gente concorde, alguma coisa nesse sentido, que eu não concorde, mas de fato ele é o presidente, e ele está numa posição e ele merece a minha honra, ele merece a minha oração. E sabe, eu não sei se vocês sabiam, mas para mim foi algo impactante também, que nem o Espírito Santo pode agir dentro de um culto se o governo da igreja não quiser. Porque existe uma ordem. Se alguém tiver uma direção, mas o pastor achar, não, agora tu espera, não é para agora, o Espírito Santo vai se submeter ao governo do pastoreio, porque foi ele mesmo que concedeu esse dom. Ele não vai contra ele mesmo. E se a gente precisa orar, se a gente precisa velar por eles, quanto mais se submeter, né? Porque a gente não vai orar por alguém, tipo, eu oro por ti, mas não tô nem aí pra ti, não vou cumprir nada do que tu tá falando. Não é coerente, não faz sentido. E sabe, eu pego como o maior exemplo de submissão, depois de Jesus, é claro. Agora você vai dar risada, que eu sempre falo de Davi. Para mim, o rei Davi foi um exemplo de submissão. Alguém que eu olho e eu aprendo, sabe? Porque ele era fiel e submisso aos pais desde a época dos bichinhos lá, que ele matou o leão, matou o urso. Era como se fosse dele aqueles bichos.
Trate as coisas do seu pastor, da sua liderança, as coisas de Deus, como se fossem suas. Essa igreja é sua. Aquele bebedouro é seu, os copos são seus, o salão é seu. Seja submisso a isso. Você alinha a visão. Sabe, uma vez eu trabalhava aqui nessa empresa aqui do lado e tinha um gerente, né, que trabalhava aqui, ele era meu gerente aqui na Mesal. E nessa época, confesso que eu não era um cara muito lá, não era crente, então não era muito fácil de lidar. Eu fazia curso no Senai de manhã e à tarde eu trabalhava aqui. Eu fazia muita coisa errada, faltava, sabe? Aí faltava pra caramba no Senai a ponto de eu e o Henrique... eu não me orgulho disso, tá? Mas eu tô falando, a gente foi expulso do Senai. Mas sabe o interessante é que eu cheguei de tarde, eu pensei assim, eu não vou falar nada pro Fabiano, eu vou chegar lá, e como se nada tivesse acontecido, opa, Fabiano, tudo bem, vem aqui na sala aqui. Me chamou pra salinha. Falou, cara, como é que tu foi expulso, sabe? Ele chegou pra mim e falou, e eu falei, cara, aí eu tinha os meus problemas por causa de droga, e aí eu não conseguia acordar, e era algumas coisas que me faziam não conseguir ir. Mas ele falou assim, cara, eu confio no teu potencial, eu vou te segurar aqui. Aí o Darlan Cabeção, o que fez? Falou, sim, eu fico, mas eu quero aumento. Esse guri é próspero, né? Eu tinha sido expulso do negócio de manhã. E de tarde eu cheguei, não, eu fico com a bola toda, mas eu quero aumento. E sabe, não fiquei na empresa. Ele não me deu aumento, né? Não fiquei, saí. Mas sabe que aquilo ficou no meu coração, sabe? Essa confiança que nunca ninguém acreditou em mim. Nunca ninguém falou, eu acredito que tu tem potencial. Nunca ninguém tinha falado isso pra mim. Aquilo lá ficou dentro do meu coração. No dia que eu me converti, a gente tinha um encontro com Deus. E antes de ir pro encontro, sabe, a gente tinha alguns ensinamentos e eu tinha que resolver algumas pendências. Mas eu tinha algo no meu coração de pedir perdão para algumas pessoas, por algumas coisas que eu fiz. E uma dessas pessoas foi o Fabiano. Eu cheguei de tarde, antes de ir pro encontro, na tarde que eu ia para Guaíba, eu cheguei aqui na secretária, eu falei, chama o Fabiano para mim. A gente sentou, eu cheguei para ele assim, ó, cara, eu quero te pedir perdão. Eu acho que aquilo impactou ele, sabe? Mas eu não fiz para impactar, eu fiz porque eu precisava me resolver. Eu tinha no meu coração. Eu falei, quero te pedir perdão, tu acreditou em mim, sabe? Eu já estava trabalhando em outro lugar e eu não honrei isso que estava sobre a tua vida. Então eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz e dizer que eu não sou mais o mesmo. Tu pode acreditar ou não acreditar, mas eu tô aqui para te pedir perdão e te dizer isso. Aí ele queria me contratar de novo já. Eu falei, não quero, eu não vim aqui para pedir emprego. Eu falei para ele, eu vim aqui para pedir perdão. Trabalho eu já tenho. E sabe, isso é submissão. Na época eu entendi que eu magoei alguém que era autoridade sobre a minha vida. E eu tive a direção de que eu deveria ter feito isso. E se é que eu posso dizer assim, ironia do destino, em 2015, uma empresa onde eu trabalhava estava bem mal das pernas. Quem que entrou na sociedade e comprou uma parte da empresa? O fulaninho. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como o Senhor é bom. Na hora eu não entendi por que eu deveria ter feito. Mas o cara ele foi o dono da empresa, trabalhei com ele de novo. E sabe, hoje ele gosta muito de mim, pelo menos eu acredito. A Malu trabalha lá, ela sabe. Sabe, ele teve uma época que a nossa máquina estragou e eu tinha me comprometido com o cliente de entregar peças no outro dia. Ele parou 2 máquinas dele para fazer as peças para mim. Sabe, tipo assim, é um negócio que vai interferir em toda a produção do cara, vai deixar ele perder muito dinheiro, ele não queria nem me cobrar. Eu tive que, não, tá aqui o dinheiro, toma, tá aqui, ó. Sabe? Não perca a oportunidade de honrar a vida dos seus líderes, a vida dos seus patrões, a vida do seu pastor. Isso nunca volta vazio. É por isso que eu digo que tudo aquilo que a Bíblia fala, né? Que tudo que o homem plantar ele ceifará, não é só dinheiro.
Eu gostaria que a banda subisse. Sabe, quando o nosso coração está envolvido em facilitar para as pessoas, Deus se envolve em facilitar para nós. Deus, como eu falei, Ele escolheu ser servido no outro. Ele escolheu que Ele nos capacitou a dar uma boa viagem para as pessoas. Ele nos capacitou a facilitar o caminho para que as pessoas vivam uma boa jornada, tenham um bom chamado. Eu gostaria, o último verso que eu vou abrir. Na realidade eu nem preciso abrir, a gente já está bem em cima do tempo. Mas anotem aí, é Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, que fala da pesca maravilhosa, né? E fala que Jesus, os discípulos, eles estavam pescando, não conseguiram pegar nada. Mas apareceu Jesus, entrou no barco com eles e fala assim, agora lança as redes aqui. O que eles falaram? A gente tentou a noite inteira. Gente, eles eram empresários da pesca. Provavelmente, se eles tinham uma empresa disso, provavelmente eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas eles falaram, a gente tentou a noite inteira, mas porque eu reconheço essa autoridade sobre a tua vida, porque eu sei que tu é o Messias, porque eu reconheço isso em ti, por causa da tua palavra eu vou fazer. E a Bíblia fala que eles tiveram a maior pesca da vida deles, né? E sabe, a Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Sabe, eu acredito que esse verso se encaixa nessa passagem. Porque quando eles falam, nós tentamos a noite inteira, seria Jesus dizendo assim, no mundo vocês vão ter aflições. E quando os discípulos falou assim, mas sob a tua palavra eu vou fazer, é como se fosse Jesus falando, eu venci o mundo. É a facilidade do Senhor através da palavra. Sabe, Deus está falando para nós, dizime, oferte, honre, trabalhe, que as coisas vão se alinhar e a facilidade do Senhor vai nos alcançar. Porque de fato já nos alcançou na cruz, mas a gente sabe que, como a gente falou aqui, alguns princípios são necessários. Nós precisamos nos alinhar, Deus já está alinhadinho. Sabe? Gostaria que vocês ficassem de pé. Deus fez a maior pesca da vida dele sob uma palavra. Porque Deus disse e ele fez. Então a Bíblia fala e nós fazemos. As nossas maiores pescas estão aqui, Aqui está as nossas maiores pescas. E sabe, até quando a facilidade do Senhor vem um esforço também. Porque Pedro veio a facilidade, os peixes entraram na rede, mas eles tiveram que puxar. Eles tiveram que chamar pessoas para ajudar. Sabe? Assim vai acontecer com nós. Assim vai acontecer com a vida de cada um. Uma palavra liberada do Senhor, o único esforço que nós vamos precisar fazer é de colher. Chamar pessoas para nos ajudar, dividir a colheita, facilitar. A base para a prosperidade bíblica é seguir tudo aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Essa é a base. Se fugir disso, infelizmente é pecado. Está fora, desviou, errou o alvo. Gostaria que vocês levantassem as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um nesse lugar, Senhor. Como teu filho, como ministro do teu evangelho, eu libero, Senhor, uma palavra sobre a vida deles, Pai. Eu declaro dinheiro chegando. Eu declaro nada faltando, Pai. Eu declaro pessoas aqui que vão pagar rema, vão ofertar carros, vão ofertar casas, vão ofertar roupa, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua prosperidade, Senhor. Obrigado porque ela nos alcançou. Em nome de Jesus.
Teu trono assim está, teu nome nunca verás. Na tempestade Está, teu nome falível é, os reinos reivam, teu trono acima está, teu nome permaneça de olhos fechados. A banda pode continuar baixinho. Eu quero falar com algumas pessoas muito específicas essa noite. Nós ouvimos a palavra do Senhor, nós sabemos o quanto Ele é bom, o quanto Ele nos tornou próspero. Mas de fato, nós só podemos viver a prosperidade bíblica a partir do momento que a gente aceita Jesus no nosso coração. Antes disso, a gente pode viver uma falsa prosperidade do mundo que se resume somente a dinheiro. Mas como aprendemos hoje, a prosperidade vai muito além do dinheiro. Amém? Então, eu falo com você que nunca fez essa oração entregando a sua vida a Jesus. Se você deseja fazer isso essa noite, levante uma de suas mãos. Está todo mundo de olho fechado, para não constranger ninguém. Se você deseja aceitar Jesus essa noite, levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Ou se você, por um acaso, estava afastado do caminho do Senhor e hoje decide voltar, está feito convite também. Não perca a oportunidade, não somente de viver a prosperidade bíblica, mas de viver os melhores dias da sua vida a partir de hoje. Não porque eu estou falando, não porque a igreja vai promover isso na sua vida, mas é porque Jesus vai morar em você. E é Jesus que promove toda essa prosperidade em todas as áreas, não somente em dinheiro, mas alegria, paz, saúde. É Jesus que dá isso para você. Se você deseja aceitar Jesus essa noite, levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Amém? Todos salvos? Glória a Deus. Amém? Vamos se assentar um pouquinho, vamos para os nossos anúncios. Graça e paz, igreja! Sejam todos muito bem-vindos. Confira agora a nossa programação para o mês de novembro. Super quinta, com tempo de oração às 19h30 e após o nosso culto às 20 horas. Durante todo esse mês estaremos recebendo uma palavra poderosa sobre prosperidade bíblica. Venha! Domingo, o nosso culto é às 19 horas. Você e sua família são convidados para ser igreja conosco. Venha, não fique de fora. E na segunda-feira, dia 15, às 20 horas, teremos aula demonstrativa do Rema, com o professor Sérgio Pessoa. E a matéria ministrada será a Aliança de Sangue. Você não pode perder. Dia 17, quarta-feira, Verbo Team, às 19h30 aqui na igreja. Você, adolescente, não pode perder. Venha e traga os seus amigos. Conferência de Mulheres em Porto Alegre, sexta-feira, dia 19 e sábado, dia 20, com a presença da Juliana Borba. Você, mulher, não pode perder. Corra e faça sua inscrição. Encerramento Master Crente, no sábado, dia 20. Você é o nosso convidado para estar aqui e receber de uma palavra poderosa. E após, ao final do culto, provar de um excelente churrasco.
Verbo Jovem Alternativo, no sábado, dia 27, às 19h30. Fique ligado nas redes sociais para maiores informações. E você, já conhece o projeto social Deles é o Reino? Esse projeto tem abençoado as crianças da nossa cidade. Você não pode perder a oportunidade de contribuir com esse projeto que nasceu no coração de Deus. Contribua com a ação social da nossa igreja durante todos os cultos, fazendo materiais de higiene e alimentos não perecíveis. Diversas famílias têm sido abençoadas com a sua contribuição. E não esqueça de passar no Verbo Shopping, a livraria da igreja. Venha e confira as novidades e conteúdos que vão edificar a sua vida. Para essas e outras informações, não deixe de nos acompanhar através das redes sociais. Hoje é quinta-feira, a nossa conferência de avivamento é nesse sábado agora. Eita, expectativas, tá? Meu Deus do céu. Eu sou, como posso dizer, um aluno à distância do apóstolo Sérgio Pessoa. Eu amo a ministração dele e ele é demais, gente. Invista na sua vida. Invista na sua vida espiritual. Como a gente aprendemos hoje sobre prosperidade. Se você pode, se você quer prosperar, prospere em outro também. Invista na vida de alguém. Semeie a inscrição na vida de alguma pessoa, de algum irmão. Só temos 20 vagas. Então aproveite, gente. Aproveite mesmo, porque são dias maravilhosos. Você não vai estar somente pagando para ouvir alguém. Você vai estar investindo na sua vida. Amém? E a sua vida tem valor. Se não tivesse, Jesus não teria morrido, né? Glória a Deus. Aula demonstrativa com o nosso apóstolo Sérgio Pessoa na segunda-feira também, do Rema. O Rema está promovendo essa aula demonstrativa sobre a aliança de sangue. A aliança de sangue é uma das 24 matérias do Rema. Eu sou muito suspeito em falar de aliança de sangue, porque é uma das matérias, meu Deus do céu. Gênesis 15 nunca mais foi o mesmo na minha vida. Se você não entendeu, venha, que você entenderá. Amém? Glória a Deus. E no nosso domingo, quem vai estar ministrando o culto será a esposa do apóstolo Sérgio Pessoa. Não deixe de receber da unção da vida dela também. Amém? Então, tome banho, venha cheiroso, passe perfume, desodorante. É de Deus, sabe? Saiba disso. E amanhã, na sexta-feira, às 15 horas, nós teremos o tempo para elas. As mulheres, né? Terão tempos para elas. Glória a Deus. Desculpa, é o nervosismo. Agora eu estou entendendo Darlan beber água. O tempo para elas. Então, se você que é mulher tem disponibilidade de horário, venha para cá, é um tempo precioso demais. A nossa querida pastora está aqui. Se você não conhece muito ela, saiba que ela é do fogo, aleluia. Amém? Então venha para cá, venha se reunir, venha criar comunhão. Amém? E logo depois do culto, agora nós teremos um momento de oração que vai das 9h15 a 9h45 em prol da conferência de avivamento. Se você puder ficar, vai ser uma bênção demais. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar para encerrar. Gente, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Levante as suas mãos, ali, ó, fica a mão levantada, você vai receber um presente. Ali o outro irmão também. Fica a mão levantada, gente. É de Deus presente é bom. Tá? 2 pessoas. Tá chegando aí. Amém? Sejam muito bem-vindos. Venham mais vezes e, por favor, não saia correndo. A gente quer conversar com você, quer conversar um pouco. Eu sei como é que é a pressão, primeiro culto, né? A gente quer ir embora logo, a vergonha pega. Mas a gente é bem legal, tá bom? Venham conversar com a gente. Amém? Tudo? Então, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pelo culto, pela Tua palavra gloriosa. Senhor, que a gente venha ter sabedoria, nos dê sabedoria, Pai, para que a gente venha viver a verdadeira prosperidade bíblica, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro um resto de semana abençoada, Pai, na vida dos meus irmãos. Amanhã, Deus, eles acordando com a disposição, Deus, para fazer os seus afazeres do dia, Pai, sabendo que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, que cada um de nós experimente ainda mais a Tua bondade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.